Graças a paz, irmãos. Amém. A gente está ainda em número pequeno, né? Muitos irmãos ainda estão chegando, mas seguindo o princípio que nós temos defendido de começar no horário e priorizar aqueles que já chegaram, nós estamos iniciando o culto dessa noite. Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, mas também aqueles que assistirão depois. O nosso culto hoje ele não será transmitido ao vivo, porque está com um problema aí na conexão de internet, mas posteriormente será disponibilizado e aí outras pessoas poderão acompanhar. E aí a gente já aproveita para saudá-los também nesse momento. Louvamos a Deus por todos que estão aqui, mas também por aqueles que poderão e terão a oportunidade de acompanhar o culto em outro momento. A gente quer, nesse momento, convidar vocês que estão conosco a ficar de pé. Vamos fazer uma oração inicial, uma oração de abertura. Logo em seguida a gente vai cantar uma música, o hino Vem, essa é a hora, e dar continuidade ao culto. Vamos orar nesse instante. Pai, eu quero te louvar e agradecer ao Senhor pela tua igreja estar nesse momento aqui presente para te cultuar. Quero rogar para que o Senhor receba a nossa adoração e louvor. Que em nome de Jesus, o Senhor possa conduzir todas as atividades que serão realizadas aqui nessa noite, abençoando e orientando, direcionando cada um dos teus filhos que tem participação na realização desse trabalho. Que o Senhor possa ungir os nossos lábios para o louvor, para a oração, para a leitura da tua palavra e para a exposição da tua palavra santa. Assim nós choramos agradecidos e te rogamos para que nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos, a gente vai cantar Vem, essa é a hora, e para isso eu convido o Ministério de Música da nossa igreja.
Amém. A gente vai fazer uma leitura da palavra de Deus, Lucas 19, versículo 10. Será uma leitura uníssona. E todos vamos ler em uma só voz. Esse momento é aquele momento de confissão, né? Depois a gente vai colocar uma música ao fundo e vamos ter a oportunidade de orar, de fazer confissão diante de Deus. Vamos ficar de pé para ler esse texto? Como disse, a gente ainda está em número pequeno e eu queria que fizéssemos essa leitura de forma muito convincente, né? Alegre, porque estamos diante de Deus e diante da sua palavra. Por isso mesmo eu quero convidá-los a fazer essa leitura uníssona. Nós estamos projetando, então em uma única tradução não há risco de errarmos. Vamos todos juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos de novo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Nós queremos então, nesse instante, pedir para que você se coloque em posição de oração, ou seja, em espírito de oração. Se você quiser, pode permanecer de pé, mas pode também sentar ou se ajoelhar. Esse é o momento que a gente tem utilizado para a confissão dos nossos pecados, dos nossos erros, para a gente chegar diante de Deus. E você deve usar essa oportunidade sempre para se derramar diante do Senhor, reconhecendo as suas limitações e pedindo a Ele para que lhe sustente, lhe abençoe. Cada um individualmente. A gente vai ouvir o instrumental do hino 229 do cantor cristão, Régio Hóspede, e durante 1 minuto cada um vai estar orando individualmente, e ao terminar esse 1 minuto, o irmão Suém vai orar também nesse momento de oração de confissão. Eu vou passar para ele aqui o microfone. Então a gente vai, nesse momento, após 1 minuto, né, eu vou sinalizar para ele, mas no primeiro momento cada um vai orar individualmente nesse momento de confissão. Vamos ouvir o instrumental e orar, fazendo as nossas confissões. Aqui, Pai. Cada oração sincera aqui foi feita para o Senhor, pedindo pelo perdão dos seus pecados, para que eles possam se tornar cada vez mais piedosos, mais justos diante da Tua presença. Que o Senhor possa, meu Deus, atender o pedido de cada um, atender o clamor, atender, meu Deus, ao chamado que cada um tem. Louvado o Teu nome, exaltado, Te glorificamos, Te exaltamos, que o Senhor possa receber nossa oração, Pai, de forma sincera, que podamos ser cada vez mais sinceros, íntegros e retos diante da Tua presença, porque somos chamados de santos, e quem te vem viver com essa santidade que o Senhor requer de nós. Louvado o Teu nome, exaltado, que o Senhor possa fortalecer cada irmão que está aqui. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Por esse sentar, queridos, a gente queria aproveitar esse momento para trazer as informações, são poucas, mas as atividades da igreja que se seguem nesses dias. A gente está encerrando o mês de janeiro, então quarta-feira já é dia 1º, não é isso? Quarta-feira. Então, quarta-feira, acredito, o pastor já retorna com a atividade, o culto de
oração e doutrina, vai ser já sob a direção do pastor, mas ele continua ainda esses dias de férias, temos ainda hoje, 29, amanhã e depois de amanhã. Então, na quarta-feira, as atividades continuam normalmente, mas dessa feita já sob a direção do pastor da igreja, o pastor Francisco. Outros irmãos ainda estão em gozo de férias, estão alguns em viagem. A gente tem sempre pedido para que a igreja esteja em oração também por esses. São momentos de lazer com a família, mas não deixa de necessidade das nossas orações, visto que as pessoas estão ausentes em viagem e a gente pede para que Deus cuide de suas vidas e os protejam no retorno à sua terra, à nossa cidade. Além disso, não temos outras atividades. Acredito que no próximo domingo, o pastor não confirmou comigo, mas pelo calendário eu acredito que no próximo domingo a gente já tenha a ceia do Senhor, né, já que é o primeiro domingo de fevereiro, e as demais atividades são as corriqueiras. A gente queria aproveitar esse momento para saber se entre nós temos alguém que esteja visitando a nossa igreja nessa noite. Se tem alguém, levanta a mão só para a gente conhecer alguém. Nós temos ali uma jovem senhora, nós temos também outra jovem ali. Vocês poderiam ficar de pé, só para os irmãos que estão aqui, fique à vontade, se puder ficar de pé para os demais conhecerem, é um prazer muito grande tê-las conosco. Pode sentar. Tem mais alguém? Tem mais alguém visitando? Parece que não, mas a gente quer saudar as nossas visitantes e vamos todos dizer para ela o que costumeiramente a igreja diz para aqueles que nos visitam: sejam bem-vindas em nome de Jesus à família de Deus. Voltem sempre ou fiquem para sempre. Amém. Eu queria saber se nós temos, acredito que sim, crianças para o culto infantil. Já vi ali alguns levantando, então convidamos todas as crianças da faixa etária aí até 8 anos para poderem vir aqui à frente. A gente vai mais uma vez orar. Veja só, hoje são poucos, mas são lindos, como sempre, né? Tem mais alguma criança para participar do culto infantil que vai ser realizado aqui na sala anexa? Se tiver, pode vir. Parece que não. Cadê as tias que vão? Tá ali. Ok. Então vamos orar por essas crianças também. Eu vou orar mais uma vez para que Deus abençoe o culto que elas irão realizar em uma linguagem voltada para a sua realidade. É importante porque elas crescem também com a consciência da importância de servir ao Senhor no culto. Vamos orar. Pai, nós queremos apresentar essas crianças nas suas mãos, confiados de que o Senhor tem cuidado delas, e de que elas não só são o futuro da igreja, mas são o presente, que já cultua, já realiza a tua obra, já participa do culto ao Senhor. E por isso nós te louvamos pelas vidas aqui presentes e te rogamos para que o Senhor, dia após dia, aumente em número, mas também em crescimento espiritual, conhecimento e discernimento da tua palavra, para que essas crianças, muito em breve, possam dar continuidade à obra que o Senhor lhes confia hoje aqui nessa terra. Obrigado, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Pronto, vou convidar o irmão Paulo. Graças e paz, irmãos. Amém. Nesse momento vamos ter um momento de consagração de vidas e bens. Eu convido as irmãs responsáveis pelo recolhimento e o Ministério de Louvor. Vamos nos colocar de pé para poder louvarmos ao nosso Deus. Lá em Jó 42:2 diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele demonstrou a sua fé. E é essa que vamos cantar agora.
pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Mas Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai? E ele continuava a responder: eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele merece toda a nossa atenção. A Ele, a Ele a glória, oh, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Oh, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Amém? Eu vou pedir à nossa irmã Miriam, que possa estar fazendo uma oração de entrega pelos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, santificado e exaltado seja sempre o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia que tu nos concedeu, onde pela manhã estivemos aqui estudando e também aprendendo e ouvindo da tua palavra, ó Deus. E agora à noite, ó Deus, já nos encontramos aqui mais uma vez, para juntos prestarmos a ti um culto de louvor e adoração. E que possa chegar até o trono da tua graça, ó Deus bendito, como cheiro suave às tuas narinas. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por cada servo teu que tem se mantido fiel à tua palavra, obedecendo, ó Deus, e entregando aquilo que pertence ao teu reino, Pai. Continua abençoando a vida de cada um deles, ó Deus, que nunca venha faltar nada na sua casa, nas suas vidas, ó Pai. Mas também, ó Deus, queremos dedicar a ti as nossas vidas, ó Deus, para o trabalho do teu reino, ó Pai. Para que não seja apenas só 10%, mas seja toda a nossa vida, ó Deus, seja dedicada a ti, ó Pai. Continua conosco, fala aos nossos corações nesta noite, ó Deus bendito. Usa o teu servo tremendamente, ó Pai, e que ele possa, ó Deus bendito, ser um instrumento em tuas mãos. Abençoa o grupo de louvor, ó Deus bendito, para que tu possas estar abençoando a vida de cada um deles, de cada componente, ó Deus, que eles possam estar, ó Deus bendito, sentindo a alegria de usar a sua voz, as suas mãos, para o instrumento da tua glória, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu acabei passando despercebido e a gente tem uma leitura bíblica que se encontra lá em Atos, capítulo 3, versículo 19. Eu irei estar lendo em seguida, todos em uma só voz, irão ler juntos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Todos juntos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados Os vossos pecados. Amém. Vamos partir para o momento dos cânticos. Estás aqui. Vamos nos colocar de pé. Inspirar o nosso louvor ao nosso Deus. Dar a Ele toda a nossa glória, toda a adoração que Ele merece. A glória que Ele tem vai descer neste lugar. Se nós levantarmos as nossas mãos e fizermos isso, vamos pedir a Ele. Estás aqui, movendo entre nós. O adore, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Restaurando os corações. Te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 E assim, vamos continuar adorando nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar.
sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. E na vida, nós temos muitas aflições, mas o Senhor sempre está ao nosso lado para nos proteger. Então vamos todos juntos cantar em voz, assim. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Ele está aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado do Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Sua igreja, eu tenho chamado. Você foi escolhido. Glória a Deus. Agora vamos dizer também a Ele: Pai, estou aqui, olha para mim. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: Pai, estou aqui, olha para mim, esperando por mais de ti.
amado assim. Aqui. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei, meu altar, ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Amém. Glória a Deus. Amém. Nesse momento eu passo a palavra a Jejevan, que irá estar trazendo a mensagem dessa noite. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Lucas, Evangelho de Lucas. Particularmente, eu gosto de ouvir mensagens dos evangelhos, né? Às vezes a gente leva um tempo sem ouvir, até porque as cartas de Paulo, elas são bem importantes na construção da doutrina da igreja, e até por isso, muitas vezes a gente está acompanhando mais os textos das cartas paulinas e de outros livros que são doutrinários, mas os evangelhos eles estão cheios também de mensagens doutrinárias, também de ensinamentos, embora alguns deles tenham mais a intenção de narrativa, de história, de explicar os fatos da vida de Jesus e do seu ministério. Mas Lucas, no capítulo 22, ele vai trazer um momento bem interessante do ministério de Cristo, que é já lá caminhando para o final. Ele está sendo preso e Pedro, ele vai receber a palavra de Deus dizendo que ele iria negá-lo. Pedro inclusive contesta isso, né? A priori ele contesta, diz, não, eu estou pronto para ir até o final. E essa atitude de Pedro tem muito a ver com a vida cristã, com a nossa vida. Muitas vezes a gente age como Pedro agiu, negando a Cristo com nossas palavras, atitude, com nossas ações, ou diante de circunstâncias que são embaraçosas. Então eu queria nessa noite compartilhar com vocês esse texto e rogar a Deus para que Ele também se revele através da sua palavra para nós nessa noite. Lucas 22, 54 a 62. Já convido aqueles que encontraram. Aliás, a gente ficou de pé até agora. Só quem encontra aí o texto, Lucas 22, 54 a 62. Todo mundo que encontrava, dá um tempinho. Vou pedir para confirmar com um amém, só para eu saber se você já está com o texto aberto, tá bom? Procura aí, Lucas 22, 54 a 62. Quem encontrou, diz amém. Eu já vi que todo mundo encontrou, então vocês acompanham sentados como estão. Diz assim a palavra de Deus. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo, assentado perto do fogo, fitando-lhe, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava,
homem, não sou. E ter passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e Te rogamos para que ela se revele ao coração de todos que estão aqui. Que em nome de Jesus, Pai, possamos trazer a interpretação desejada pelo Senhor ao coração daqueles que ouvem. E que o Senhor toque na vida de cada um dos Teus filhos aqui presente, para que entendam a importância de viver a Tua palavra, de estarmos perto do Senhor e não distantes da Tua revelação. Assim nós te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu, enquanto preparava esse sermão, enquanto estudava e pesquisava, eu acabei lendo uma história que achei interessante. Essa história conta que havia um grupo de jovens liderado por um desses jovens e faziam pequenas arruaças, pequenas bagunças na rua que moravam. Eles se reuniam para badernar, coisa talvez que ainda aconteça com muitos grupos de jovens e adolescentes, algumas brincadeiras, às vezes inadequadas, mas que fazem pela rua. E diz que aquele jovem liderava o grupo e sempre saíam com aquele grupo e todos eles participavam. E tinha um jovem que acompanhava, mas não se sentia à vontade de participar daquelas badernas. Então ficava meio distante, não badernava tanto, não bagunçava, mas estava ali com o grupo e via tudo acontecer. Ocorre que em uma dessas idas e vindas, aquele líder do grupo resolveu, naquele dia à noite, sair batendo nas portas e jogando pedra nos telhados. E enquanto faziam isso, um dos moradores saiu à porta com uma arma em punho e deu alguns tiros para o alto para assustá-lo, mas infelizmente um dos tiros atingiu a irmã daquele jovem que liderava o grupo. Desesperados, levaram aquela jovem para o hospital e chegando lá, infelizmente ela teria ido a óbito. E aquele jovem ficou desesperado e ele chorava muito por ter acontecido aquilo. Em meio ao seu desespero, uma enfermeira se aproxima, fala para ele de Jesus, do quanto o Senhor pode nos perdoar e tirar a culpa do nosso coração. E evangelizou aquele jovem. Ele então aceita Jesus e toma a decisão de procurar uma igreja evangélica para congregar. E qual foi a surpresa dele ao chegar na igreja que ele escolheu e encontrar quem? Aquele outro jovem, que ficava à parte, que não participava tanto, mas que estava lá na igreja com a Bíblia na mão. E a história conta que aquele jovem líder que perdeu a irmã olhou para aquele outro amigo com tristeza e também com decepção. Essa história, na verdade, me parece não ser verídica, embora ela aconteça diariamente em outras versões na vida das pessoas. Na verdade, me parece que a história ela foi criada para que alerte os cristãos para a necessidade de um posicionamento. Ou seja, a gente diz acreditar em algo, a gente defende posicionamentos, a gente defende ideias, a gente defende princípios, e a gente precisa se posicionar sobre isso. A gente precisa se manifestar em algumas situações e não ficar à parte, apoiando ou mesmo não realizando a atividade que o outro está realizando, mas sendo omisso. Então essa história ela acaba acontecendo nos nossos dias em outras versões. Eu já vi, por exemplo, pessoas que foram procurar em seus trabalhos e tipo, a pessoa chega no local do trabalho daquele irmão e procura lá por fulano de tal.
E vocês sabem que às vezes a gente é conhecido, digamos, na igreja pelo nome próprio e no trabalho é conhecido pelo apelido, ou vice-versa, né? Então, ocorre às vezes a pessoa no trabalho, todo mundo só conhece pelo apelido ou pelo um outro nome. Digamos, não é o caso. Assim, não seria difícil de me localizar. Mas a maioria das pessoas, em todos os trabalhos que eu passei, me conhece por Jorge. E não por Jorge Evan. Porque diminui um pouquinho, né? O nome também não ajuda tanto. Meus amigos de infância e minha família, nenhum me chama nem de Jorge e nem de Jorge Evan. Me chamam de Vando. Vai entender, né? Mas, enfim, se você chegar na minha rua, lá da minha infância, e procurar por Jorge Evan, o pessoal não vai saber, vai dizer, nunca morou aqui. Mas perguntar, você sabe quem é Vando, que morou aqui? Aí todo mundo vai conhecer. E acontecem essas coisas. E a gente tem notícias, por exemplo, de pessoas que já foram procuradas no trabalho, e dizem, fulano de tal, não conheço, pergunta um, pergunta outro. E aí a pessoa, na tentativa de identificar, porque tem certeza que trabalha ali, não, olha, ele é membro lá da primeira igreja, ele é assim, assado, aí começa a dar as características, a pessoa diz, ele está falando de fulano de tal. E a pessoa diz, oi, fulano de tal é crente? Eu morri e não sabia. Então, é outra versão dessa história, e que acontece, talvez com mais frequência, com mais, no dia a dia da gente. A questão é que, às vezes, as pessoas, ou nós, vamos dizer assim, cristãos, estamos tão distanciados da prática daquela teoria que a gente prega, que as pessoas sequer nos reconhecem como tais, como cristãos. Então a gente fica questionando qual é o nível de fé e de cristianismo que estamos vivendo nos nossos dias. E como é que você é conhecido, então, no seu trabalho, na sua vizinhança, nas suas escolas, em outros locais? As pessoas sabem que você é crente, servo do Senhor, membro de uma igreja batista, lá na rua Santo Antônio, número 96, aqueles que são dessa igreja? As pessoas te reconhecem como cristão? Você tem uma postura que leva as pessoas a te reconhecerem como servos do Senhor? Ou você passa despercebido? Frequentemente ou esporadicamente você vem ao templo para participar dos cultos, mas você está seguindo Jesus de perto ou à distância? De longe? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós somos chamados para seguir Jesus de perto, porque seguir Jesus de longe é muito arriscado. E a gente vê isso aqui nesse texto. Embora o texto ele seja literal, ele está falando de Pedro seguindo à distância, acompanhando e vendo. E a gente está fazendo, obviamente, uma analogia dentro da perspectiva da vida espiritual, de você estar seguindo os ensinos de Jesus de longe. De acordo com os relatos sinóticos, 2 episódios sucedem à prisão de Jesus. Esse texto aqui, ele acontece dentro desse contexto. Se você for olhar aí o capítulo 22, Jesus ele fala sobre a sua traição, ele faz a última Páscoa, ali ele revela na ceia aquele que haveria de traí-lo, e aí ele continua. Pedro é avisado, versículo 31 a 34, de que iria negar Jesus, de que Satanás havia pedido para destruir a alma deles, dos discípulos, e que Jesus disse que não iria permitir, pelo contrário, rogou ao Pai para que Pedro não perdesse a sua fé. E aí depois Jesus vai para o Getsêmani, e depois de Getsêmani, Jesus é preso. Os livros sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, vai apresentar 2 episódios nessa sucessão aí, a prisão de Jesus. A questão da tríplice negação de Pedro e a condenação de Jesus no tribunal religioso. Então, os 3 evangelistas, eles introduzem esses 2 acontecimentos com as mesmas palavras, contando que Jesus foi conduzido à casa do sumo sacerdote e que Pedro seguia de longe. Lucas relata primeiro a negação de Jesus, Pedro negando
a Jesus, lá nos versículos que a gente lê. Depois, ele fala sobre o escárnio que as pessoas fizeram contra Jesus. E depois a condenação pelo sumo sacerdote. É interessante que há aí uma divergência nos evangelhos de Mateus e de Marcos, que relata primeiro o interrogatório, depois a condenação, na sequência o escárnio e, por fim, a negação de Pedro. O que a gente entende é que Lucas ele posiciona a negação em primeiro lugar, provavelmente para mostrar o prenúncio do Senhor se cumprindo brevemente. Jesus fala o que iria acontecer e isso acontece de imediato. E também para mostrar que a promessa de Jesus em favor de Pedro, registrada lá no versículo 32, que ele roga ao Pai para que Pedro não perca a fé, também acontece no versículo 61, 62. Então, embora os detalhes desses episódios relatados nos evangelhos sejam importantes para a compreensão dos fatos e a harmonização desses relatos, já que os escritores, eles colocam ordem diferente dos fatos, o que nós queremos destacar aqui nessa noite não é esses detalhes que poderiam ser feitos comparando e harmonizando, mostrando que nenhum deles estão errados, mas que eles se complementam à medida que você compara Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas tratam sobre essa questão da prisão, da prisão de Jesus, da negação de Pedro. E o que é que a gente quer ver nessa noite, então? A gente quer falar sobre seguir Jesus de longe ser um grande risco para a vida daqueles que buscam ao Senhor. Seguir Jesus de longe nos leva, querido, à negação. Primeiro negamos o nosso envolvimento. O versículo 54, que já lemos, diz assim: então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E a parte final do texto diz: Pedro seguia de longe. Em algumas versões, seguia à distância. Então, Pedro seguia de longe. Ou seja, não havia naquele momento envolvimento. A negação começa quando nós negamos o envolvimento com Jesus. Alguém diz que você é crente e você responde: não é bem assim. Eu vou à igreja, mas eu não concordo com tudo que se fala lá. Ou seja, eu não estou envolvido. Eu não tenho envolvimento definitivo e completo com as coisas que eu vejo lá. Não fala, alguém chega assim e diz para você, não fala essas coisas na frente, acontece, eu imagino que já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo e conheço outras pessoas que já passaram por essa situação. Alguém chega e diz assim, não fala essas coisas na frente de Jorge Evan, não, porque ele é crente. E aí, de repente, tem alguns que falam assim, não tem problema nenhum, não, isso para mim não tem importância, eu não vejo nada demais. Ou seja, você passa essa ideia de que você não está envolvido. Então, a negação começa quando não nos envolvemos. Quando não nos envolvemos com a igreja, com o trabalho, com a obra do Senhor, quando apresentamos desculpas para fazer o que é errado, tipo, eu sou crente, mas não vejo nada demais em fazer isso ou fazer aquilo. Inclusive, isso quando acontece, você dá munição para que os outros possam falar erroneamente do Evangelho. Com certeza você já ouviu alguém dizer assim, você não bebe, mas fulano, meu tio é crente e bebe. Você já viu isso? É porque a pessoa passou a imagem de que não tem envolvimento. E eles servem, então, como um exemplo ruim. E ainda tem aqueles que afirmam que gostam dos cultos da igreja, gostam de participar dos trabalhos, vão às atividades, mas não querem assumir responsabilidade. Essa é a desculpa clássica de velhos frequentadores de igreja e que não querem, entre aspas, responsabilidade. Eu mesmo utilizei essa. Eu me lembro que eu comecei a frequentar aqui, a primeira vez que eu vim foi em dezembro de 1988. 89 eu frequentei, um bocado de gente dizendo que não é nascido, eu sou menino, né? Eu sei, tá bom. Então, 89 eu frequentei, final de 89 eu comecei a tomar uma posição de que eu precisava aceitar Jesus, 90 eu aceitei Jesus. E aí, como eu já tinha um tempo de igreja antes de levantar a mão, aí, quando eu levantei a mão,
muita gente dizia assim, já levanta, está na hora de batizar, não é verdade? Aí eu dizia, ainda não. E sabe o que é que eu dizia? Eu não quero me batizar para não assumir responsabilidade. Era exatamente essa desculpa. Muita gente utiliza essa desculpa, eu não quero me batizar agora não, vou esperar mais um pouco, porque depois que se batiza, você assume um compromisso, você assume a responsabilidade. Não, não. Se você é cristão, se você é servo do Senhor, você assumiu a responsabilidade e o compromisso no dia que você decidiu ser servo do Senhor Jesus. Então, essa desculpa velha e clássica é uma desculpa de quem está negando envolvimento com o Senhor, está negando envolvimento com a igreja. E isso é o princípio da negação. Mas a gente também, quando seguimos Jesus de longe, nós somos levados à negação, ao negar também o envolvimento, nesse processo da negação do envolvimento, quando nós negamos o envolvimento, nós ficamos no lugar errado. O versículo 55, a parte B, diz, Pedro tomou lugar entre eles. Veja só que coisa interessante. Primeiro, Pedro, ele toma uma posição de negação de envolvimento. Ele segue distante. Ele está ali por perto, mas ele não está envolvido. E depois ele toma lugar com aqueles que não eram servos do Senhor. Versículo 55, parte B. Pedro tomou lugar entre eles. Entre quem? Entre os servos do império, pessoas que trabalhavam ali e que fizeram uma fogueira porque a noite estava fria e que se reúne ali, e Pedro então se torna um daqueles. É engraçado que a palavra de Deus chama a atenção, lá em Salmos capítulo 1, ou Salmo 1, versículo 1 e 2, nos adverte que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, não se assenta. E parece que é isso que Pedro faz. Ele acaba se sentando entre aquele pessoal que não tinha nada a ver com Jesus e que estava ali, talvez para assistir o espetáculo do julgamento de Cristo. Tomar lugar com eles representa bem a ideia de nos tornar como um deles, de ficar camuflado, disfarçado. E parece essa história que nós contamos inicialmente, do jovem que está ali com eles. Mesmo que ele não participe das badernas, mas ele está ali. Eles tomam uma posição com os outros. Ele meio que apoia o que os outros estão fazendo. Ele está camuflado, ele quer passar despercebido. E isso não acontece com Pedro, porque alguém o vê, o reconhece ou deduz de que ele era servo do Senhor e começa a questioná-lo sobre o fato dele ser ou não alguém que acompanhava o Senhor Jesus. Mas, queridos, quando a gente se assenta com eles, a gente corre o risco de ficar parecido com eles. A gente passa a admitir as mesmas piadas sujas. A gente passa a concordar com conversas que não são adequadas a nós. A gente passa a conviver e a aceitar os erros daqueles, e muitas vezes na nossa omissão até apoiar os seus pecados, ainda que não pratiquemos o que eles pratiquem. Assentar-se com eles é de fato algo perigoso. É negar o envolvimento e depois tomar posição daquele que não vive com o Senhor Jesus. Seguir Jesus de longe nos leva também à negação do conhecimento. O versículo 57 diz, mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Então a mulher chega para Pedro e diz, olha, você é um deles. E o que é que Pedro diz? Eu não o conheço. A princípio a ideia de seguir de longe é, eu sei quem é,
mas eu não convivo, eu não comungo com os seus ideais, com os seus princípios. Eu não concordo com todas as suas ideias, mas agora a negação é categórica. Pedro diz assim: eu não conheço. É um avanço daqueles que estão negando envolvimento com o Senhor Jesus. Quem nega envolvimento com a igreja de Cristo, quem nega envolvimento com Jesus, o risco é passar para esse outro patamar, muito mais, digamos, perigoso, porque agora você afirma que não conhece aquele que é o seu Salvador. Eu não sei quem é, dizia Pedro. Esse nível de negação, queridos, realmente é pior do que a primeira, porque assim que você o nega como alguém que você conhece, você está, de certa forma, dizendo que não quer vínculo com aquele a quem você está negando. Então Pedro, ele fala: eu não conheço, eu não sei de quem se trata, por favor, não insistam, né? O texto de Mateus e Marcos, inclusive, é mais, assim, mais duro, porque diz que Pedro chega a espraguejar, a dizer, a jurar, que, enfim, que ele não tinha nenhum envolvimento e não conhecia Jesus. É verdade que Pedro, ele estava sob pressão muito grande, ser identificado como discípulo de Jesus naquela circunstância, iria expô-lo ao risco de morte. E isso, provavelmente, mexeu com Pedro. Ele não sabia se valia a pena. Até porque eles esperavam um Messias de grande poder que iria tomar o Império Romano, um governo terreno e militar, e agora aquele homem estava na mão das autoridades e certamente seria julgado, condenado e morto. E eu vou entrar nessa? Será que eu estou certo? Então, Pedro passa por essa dúvida, mas o fato é que ele nega categoricamente que conhecia Jesus, e essa é a segunda forma de negação daqueles que se distanciam ou que estão distantes de Jesus. Seguir Jesus de longe, querido, sem envolvimento, e como se ele fosse um desconhecido, nos leva também a negar a nossa identidade com Cristo. Versículos 58, 59, seguinte, diz assim: pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. E Pedro insiste dizendo que não era. E aí a gente vê que a palavra identidade, se a gente pesquisa no dicionário, a gente vai ver que identidade é o conjunto de características que distinguem uma pessoa ou coisa, por meio das quais é possível individualizá-la ou incluí-la em um grupo. Quando nós perdemos a identidade, significa que nós não somos mais identificáveis ou identificado como cristão, como servo do Senhor Jesus. Eu gosto do texto de Mateus, quando trata desse ponto, Mateus 26, 73, porque o texto, ele traz ainda a possibilidade da gente visualizar melhor aquela resposta de Pedro, né? Ele diz: logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Na verdade, eles estavam falando do sotaque dos galileus, mas quando fala, pois a tua fala te denuncia, eu penso que é impossível aquele que serve ao Senhor não ser identificado. É impossível, a fala te denuncia. As pessoas vão chegar para você e vão dizer: olha, você tem jeito de crente, tem cheiro de crente, fala como crente, você é crente. Foi o que disseram para Pedro: você é um deles, você tem jeito deles. É engraçado que às vezes a gente está em um lugar distante, a gente, por exemplo, viajou, estava fora do estado esses dias, e em um dado momento eu fui lá tomar um caldo de cana na barraquinha, e eu disse: ah, ele é crente. Porque você chega e diga a benção, dá até para você saber se é pentecostal ou se é tradicional, né? Esse diga a benção, a gente já dá até uma ideia. Aí eu digo logo: aí é crente. E aí aquela coisa, Deus abençoe, amém, ou tal. É fácil, porque está no sangue, está na veia.
você se parece com Cristo de alguma forma, se de fato você conheceu Jesus. É a sua identidade. Você é um deles. Você fala como eles. Mas quando negamos a identidade, ficamos descaracterizados. As pessoas não conseguem identificar. É aquilo que acontece com o irmão que é procurado, não é identificado, e você diz, ele é lá da primeira igreja, e a pessoa diz, e fulano é crente? Morria e não sabia. Porque essa pessoa nega a identidade. Essa pessoa está distante de Jesus. Essa pessoa não está com os traços marcantes que o cristianismo coloca em nós. Então negamos a nossa identidade, e nós, quando fazemos isso, quando negamos a identidade, ou quando você nega a sua identificação com Cristo, você perde a autoridade e já não te respeitam. Já não tem respeito por você e por sua palavra. Quando você tenta contornar uma situação ou levar uma palavra, às vezes a pessoa chega e diz, quem você pensa que é? Especialmente dentro da família, né? Quem você pensa que é? Se você está falhando na sua identificação com Cristo. Então, queridos, a gente precisa ter identidade com o Senhor Jesus. A gente precisa ser citado como exemplo positivo e não como exemplo negativo. Como aquele que há pouco eu citei. Né? Ô Javan, por quê? Tu não bebe não, é? Meu tio é crente e diz que não tem nada de mais beber. Eu já ouvi isso tantas vezes. Então outros falam outras coisas, tipo, isso não tem importância. A Bíblia não proíbe isso ou aquilo, não é claro. Eu conheço crentes que não acham nada demais ir para a balada. Eu conheço crentes que vão para as festas seculares no período junino. Isso é besteira, eles vão lá se divertir, isso não é nada demais. E citam eles. Mas sabe por que citam eles? Porque eles perderam a autoridade. Porque de alguma forma negaram a identificação. Então curtir a vida com várias pessoas, né, não é problema para alguns. Mas quem se identifica com Cristo não pode de jeito nenhum servir de pedra de tropeço. Porque, queridos, quando alguém me cita negativamente, eu sirvo de pedra de tropeço para que outro não sirva ao Senhor. E a gente precisa ter cuidado com isso. Quando não nos identificamos com Cristo, nós temos inclusive medo de morrer. Sabe por quê? Porque não temos a certeza da salvação. Mas aqueles que estão identificados com Cristo, têm a segurança da salvação no Senhor e confia que Ele certamente nos levará à eternidade. Seguir Jesus de longe nos leva à negação, e o custo espiritual disso é muito alto. Porque Jesus declarou lá em Mateus capítulo 10, versículo 33, que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que estás nos céus. Mas o Evangelho de Cristo tem sempre uma boa nova para nós, porque seguir Jesus de longe é um grande risco, mas olhar para Cristo é a nossa salvação. E Pedro, ele faz isso. Bastou um olhar de Jesus para mudar, transformar e recuperar a vida de Pedro. Versículo 61 e versículo 62 diz, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Bastou um olhar do Senhor para que o discípulo renegado fosse levado a cair em si, a arrepender-se sinceramente do seu pecado, mas não perdeu o rumo com o Senhor Jesus. Quem olha para Jesus não sai da presença dele com remorso, como fez Judas Iscariotes para tirar a própria vida, mas sai com o coração amargurado e arrependido pelo pecado, contudo, com sua fé recobrada.
É interessante que Jesus alertou a Pedro sobre esse fato acontecer na sua vida e de fato é confirmado algum tempo depois, no mesmo dia ainda. Então, Pedro, ele experimenta esse amor de Jesus, esse cuidado de Jesus, porque ele fita seus olhos e vê não um olhar acusador, mas um olhar misericordioso, não um olhar de reprovação, mas um olhar de quem dizia: Pedro, fique tranquilo, porque eu te falei que você ia fazer isso, mas eu não iria deixar a sua fé esmorecer. Essa é a promessa de Jesus, quando nós olhamos confiantemente para Ele. O fruto da intercessão do Senhor e de que a fé de Pedro não iria minguar e o seu olhar misericordioso foram suficientes para preservar Pedro numa vida de santidade e não numa vida de desespero. A queda e o arrependimento fizeram parte dos meios pelos quais ele se tornou um apóstolo destacado, um homem de Deus. Olhar para Cristo nos faz lembrar a palavra. O versículo 61 diz isso. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor. Que palavra Pedro lembrou? Bora lá para você entender. Versículo 31 e 32, até o 34, na verdade, diz assim: Simão Pedro, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. E Jesus, ele fala isso, mas veja que antes dele mostrar para Pedro que Pedro falharia, ele já diz: olha, você vai falhar, querido, olha para mim, você vai falhar, mas eu quero te dizer uma coisa: você não será destruído. Satanás pediu para que este acontecimento destruísse a sua vida. É o que está aí no versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu, Jesus dizendo, não permiti. Porém eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Porque aquilo de fato foi um trauma para Pedro. Negar Jesus. Pedro que era tão apaixonado. Pedro que era alguém que demonstrava um amor, uma coisa tão magnífica por Jesus, que chegava a extrapolar os limites, que lançou da espada para matar alguém que tentasse se aproximar de Cristo, agora o negava. Isso poderia ser o fim da sua vida, mas então Pedro lembra disso: olha, Jesus me falou que isso ia acontecer, e mandou que eu lembrasse, que Satanás não iria me destruir nesse dia, mas que ele me perdoaria, e então a minha fé seria recobrada. O choro de Pedro era de amargura pelo pecado, mas também era um choro de gratidão pelo livramento que o Senhor tinha dado a ele. Você precisa então olhar para Cristo, não há outra forma de lembrar a sua palavra. Jesus, ele quer que nós lembremos a sua palavra. E lembrar a sua palavra aqui, no caso de Pedro, foi especificamente essa comunicação que teve, esse diálogo que teve entre Jesus e Pedro. Mas para nós lembrar a palavra é reconhecer os seus ensinos, é trazer à mente, à memória, ao coração, o que Deus tem falado ao longo da sua palavra da Bíblia Sagrada. E a gente só pode entender essa palavra olhando para Cristo, ou seja, pela unção do Espírito Santo que habita em nós. Olhar para Cristo nos faz sair do lugar da negação. O versículo 62, querido, diz que então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele saiu daquele lugar que para ele era um lugar de negação, um lugar terrível, um lugar onde ele pecou, onde ele negou Jesus. Mas ele toma a decisão de se retirar imediatamente depois que ele olha para Jesus e lembra das palavras, e ele sai dali. Se a gente pegar o livro de Mateus e Lucas, a gente vai ver que inclusive Pedro já tinha tentado sair dali, mas ele chega no portão e o portão está fechado, e ele
provavelmente pensou, se eu pedir para alguém abrir o portão, pode chamar a atenção, eles vão desconfiar que eu sou um dos discípulos. Então ele volta e fica sentado ali, até que todo o episódio se discorra, aconteça, Jesus chega, olha para ele, e nesse momento ele diz, eu não preciso de mais nada. E ele sai dali, ele não fica com aqueles que de certa forma fazia com que ele tivesse a sua fé desfigurada, porque ele estava entre pessoas que não eram servos do Senhor e que ali estavam por vários motivos, mas não porque desejava estar ao lado do Senhor Jesus. Então quem olha para Cristo não fica prostrado ante o pecado, pelo contrário, se levanta e dá um novo rumo à sua vida. Toma uma posição e conduz a sua vida a partir desse olhar de Cristo em nosso favor. Olhar para Cristo nos tira de onde estamos, do lugar da negação, e nos leva para um patamar superior de vida e comunhão com o Senhor. O lugar da negação pode ser um convívio com alguém, ou com alguma coisa, ou com um grupo específico que nos distancia do Senhor. Pode ser um namoro, queridos, que não é sadio, que não lhe faz bem, que não lhe aproxima do Senhor, pelo contrário, te expõe, te distancia de Deus. Pode ser uma conduta incompatível, uma opção de lazer que lá no fundo te prende, te escraviza, e não deixa que você leve uma vida mais próxima do Senhor. Pode ser tantas coisas, mas fato é que ao olhar para Cristo, Pedro saiu dali, daquele lugar, e nós devemos fazer o mesmo. Entendendo a vontade do Senhor para a nossa vida, não devemos ficar presos àquelas coisas que nos levam à negação, porque olhar para Cristo nos leva ao arrependimento. É isso que acontece no versículo 62. Pedro, ele se levanta, ele sai dali e chora amargamente, ele se arrepende. Só a consciência do pecado pode gerar arrependimento do homem. Não há outra forma. Se a pessoa não tem consciência de que é um pecador, ele não pode se arrepender. Pedro tomou consciência que tinha errado, e por isso ele chora arrependido, reconhecendo diante de Deus que o que fizera não era certo e não honrava o Senhor. E só tomamos consciência do pecado quando olhamos para a vida de Jesus e para o exemplo que ele nos dá. Logo nossa vida é confrontada com os ensinos de Cristo e os nossos erros ficam evidenciados. E aí entendemos que precisamos dar um novo rumo à nossa vida. E eu quero concluir então te convidando a olhar para Cristo e abrir seu coração para Ele, reconhecendo as suas falhas, a sua negação, porque todos estamos sujeitos a um momento ou outro, de uma forma ou de outra, com palavras ou sem palavras, com atitude, com ações, com posicionamento, nós estamos sujeitos a negarmos que somos de Cristo. Mas isso não é bom, e a gente precisa entender e reconhecer essas falhas e negações para mudar a nossa posição. Se você está seguindo Jesus de longe, não continue assim. Aproxime-se, olha para Cristo, porque Ele mostra um caminho oposto da negação. Ele mostra o melhor para nós, Ele mostra um caminho de perdão, um caminho de restauração, de reconciliação com Deus. Como disse há pouco, em Mateus, lá no versículo 33, Jesus ele afirma que aquele que nega o Senhor diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. Mas no versículo 32, ele nos diz o oposto, ele diz que quem, pois, o confessar diante dos homens, ele, Jesus, também o confessará diante de Deus que está nos céus. Então não perca a oportunidade de hoje, sendo você já um servo fiel do Senhor, mas que percebe que em alguns momentos está seguindo de longe, sendo você alguém que ainda não tomou uma decisão de seguir a Cristo, não perca a oportunidade nessa noite de se colocar diante do Senhor, de confessar a Ele. Pare de negar Jesus com palavras, com atitudes, com ações. Pare de negá-lo, mas o confesse diante de todos, para que também Ele o confesse diante de Deus que está nos céus. Que nós possamos, por meio dessa palavra, entender a necessidade de caminhar com Cristo,
sempre perto dele, de seguir os seus passos sempre ao seu lado, de nos identificar com ele, de confessarmos que somos do Senhor, de nos envolver com ele e com as suas coisas. Que isso seja despertado no nosso coração e que jamais venhamos a fazer, como alguns, infelizmente, ao longo da jornada da sua vida têm feito, seguindo Jesus de longe, negando aqui e ali, e muitas vezes abandonando a fé e se distanciando totalmente do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Quero convidar então o Ministério de Música, e a gente vai encerrar mais uma vez cantando. Eu dei a tarefa da Manu escolher uma música, ela sugeriu uma, disse que podia ser, então pode ser, aqui já tinha escolhido, ou pode ser uma outra se desejar. Vamos cantar, vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor nessa noite, encerrando o culto, com muita alegria, adoração, com louvor ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e glória. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés. Não há, pois prazer maior não há adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Nós vamos orar, queridos. Eu quero que todos fechem seus olhos agora. Todo mundo vai fechar os olhos. Antes de orar, eu quero então, todos com os olhos fechados, perguntar se tiver alguém conosco nessa noite que porventura não tem ainda um compromisso com o Senhor Jesus e quer declarar que o aceita como seu Salvador, que quer andar perto e não longe do Senhor, você vai ter a oportunidade. A gente não vai chamar para vir aqui à frente, as outras pessoas não precisam saber que você fez isso, porque é você e Deus. Alguém nessa noite que não tem ainda o compromisso, quer fazer isso, só levanta a mão, só para orar por você. Você vai ficar aí e a gente vai orar aqui. Alguém? Alguém? Alguém outro que porventura tem consciência de que já declarou fé em Cristo, mas que porventura está andando, seguindo Jesus de longe e quer renovar o seu compromisso com o Senhor, também ninguém vai ver, basta levantar a mão e a gente vai orar. Há alguém que está nessa condição e que deseja fazer isso? Amém. A gente vai orar nesse instante. E se você porventura está em uma dessas situações, creia que o Senhor é contigo e vai ajudar você a caminhar próximo a Ele, a viver segundo a sua vontade. Nós vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Pai, nós queremos te louvar, exaltar o teu nome, glorificar o Senhor, Pai, porque o Senhor é Deus maravilhoso, é Deus bondoso, misericordioso. O Senhor nos alcançou, nos transformou. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos sustenta. O Senhor, quando nos vê desgarrados, distanciados, andando distante, seguindo de longe, o Senhor ainda vai ao nosso encontro, olha nos olhos e diz: filho, volta, porque o teu lugar é comigo. E nós te louvamos por isso, porque cremos dessa forma. Pai, te rogamos para que aqueles que manifestaram no coração ou levantando a mão, dizendo que quer um compromisso contigo ou renovar um compromisso com o Senhor, que o Senhor sustente, que o Senhor oriente, que o Senhor dê vigor espiritual, Pai, condições de caminhar com o Senhor, confirmando todos os dias o teu cuidado, o teu amor e a tua presença nas suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos aqui presentes, abençoa cada um na sua semana, no seu trabalho, nas suas atividades diversas, seculares, enfim, que o Senhor nos leve aos nossos lares em paz, nos sustente, nos guarde, nos livre de todo mal e nos abençoe durante toda a semana, para que com alegria possamos voltar para te servir nos cultos dos próximos dias. Assim nós te oramos e te rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos, com oração silenciosa, a gente encerra o culto dessa noite. Deus abençoe a todos vocês.